A nossa vida é feita de escolhas. Fazemos mais de 300 escolhas por dia, 2.000 por semana, mais de 100.000 escolhas por ano. Nós acordamos de manhã, nos levantamos e começamos a fazer escolhas. O que comer, o que beber, o que vestir, qual caminho seguir até o trabalho. Todos os momentos da nossa vida é feito de escolhas. Ao longo da nossa vida, nós fazemos pequenas, médias e grandes escolhas. As nossas escolhas, elas vão determinar o nosso destino. A maneira que eu escolho minha vida hoje vai determinar se eu quero morrer de câncer, de diabetes ou de uma outra doença. A escolha que eu fiz no passado, eu estou colhendo hoje. Quantas vidas arrependidas, quantas pessoas que fizeram escolhas erradas no passado estão colhendo o fruto da amargura no dia de hoje. Portanto, meus amados, o tema da nossa lição desta semana, tempo de decisão. É tempo de fazer escolhas, porque as nossas escolhas de hoje vão determinar vida ou morte, salvação ou perdição. Deus nos coloca o caminho da vida e Ele nos aconselha a escolher a vida para que nós possamos viver. Josué capítulo 24 e o verso 15 nos diz assim: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje qual dos deuses irão servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A lição de domingo nos fala escolhas eternas. Hebreus capítulo 3 e o verso 15 nos diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deixar para depois, adiar, postergar. Esse, sem dúvida, meus amados, é o maior engano de Satanás na vida da pessoa hoje em dia. O deixar para depois, muitas vezes, vai determinar a perdição na vida de muitas pessoas. A lição de segunda-feira nos fala sobre a volta do Filho do Homem. Apocalipse 14, o verso 14, nos diz assim: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Filho do Homem, essa expressão aparece diversas vezes na Bíblia. Filho do Homem é um dos títulos dados para Jesus. A palavra filho na Bíblia, quando se refere a Jesus, é diferente da palavra filho quando se refere a nós seres humanos. Só que a palavra filho, humanamente falando, em nosso meio, é alguém inferior. É alguém que está submisso a um pai ou alguém maior. É alguém que está numa hierarquia inferior. E o pai é alguém que está dominando ou tem poder sobre o filho. Quando se fala da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão numa mesma hierarquia, exercendo papel diferente, mas, no entanto, nenhum é menor do que o outro. E quando em Apocalipse a palavra filho aparece, é apenas um título muito especial dado para Jesus, que veio a este mundo como o Filho de Deus. A lição de terça-feira nos fala sobre o juízo celestial. E temos aqui um verso muito interessante que está em Daniel capítulo 7, de 9 a 10, que diz assim: continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. O céu é um lugar de bênção, de paz e de harmonia. Mas o céu também, meus amados, é um lugar de justiça.
A terra é um lugar de injustiça. E eu tenho certeza que neste mundo o que paira, o que reina é a injustiça. E um dia Deus fará justiça, julgará a terra de forma justa por meio de todo o registro que existe no céu. E quem vai julgar é um rei, é um juiz justo, mas no entanto que julga com justiça e ao mesmo tempo com amor. A lição de quarta-feira nos fala sobre a coroa do vencedor. Lucas capítulo 23 e o verso 38 diz: E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraica: Este é o Rei dos Judeus. Quando Jesus foi morto pelas mãos de Pilatos, e Pilatos naquela época era o governador de toda a Judéia, e Pilatos, quando Jesus morreu, ele colocou uma coroa de espinho na cabeça de Jesus e uma placa em cima de sua cabeça na cruz que dizia: Este é Jesus Cristo, o Rei dos Judeus. Então aquela placa em cima da cabeça de Jesus, Este é Jesus Cristo, o Rei dos Judeus, foi nada mais, nada menos que uma blasfêmia proferida por Pilatos para dizer que aquele rei não era rei coisa nenhuma, era um fracassado. Mal sabia Pilatos que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia. Certamente, meus amados, um dia Pilatos vai parear face a face com o rosto de Jesus no grande dia do julgamento. Pilatos, nesse momento, vai reconhecer que realmente Jesus era o Rei dos Judeus. Jesus é o que reina eterna e para sempre em nosso meio. Tarde demais para Pilatos. Pilatos, naquele momento, estava consumando a sua perdição eterna. A lição de quinta-feira, meus amados, nos fala sobre cada semente produz uma colheita. E a colheita final vai separar o trigo do joio. Os que serviram a Deus e os que serviram a Babilônia. Que possamos, meus amados, nesse dia, estar do lado daqueles que serviram a Deus, do lado da salvação. Portanto, meus amados, o tempo do fim está se aproximando. Cristo está às portas. Hoje é o momento de fazermos a escolha ao lado daquele que já é vencedor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos proteja, para que no grande dia do juízo final nós possamos estar em pé na presença de Deus e que Deus possa dizer para mim e para você: Vinde, benditos de meu Pai. Um grande abraço e até a semana que vem com o nosso próximo estudo. Tchau!